Revisão Direito Administrativo, Delegado PCPR, aula 1. E aí, meus amigos, beleza? Estaremos juntos nas próximas aulas, nessa super revisão para você, futuro delegado de polícia do Paraná. Que beleza, hein? Autoridade de Polícia Judiciária, Polícia Investigativa, sempre na busca da PEC e da ISA. PEC, lógico, provas da existência de um crime. ISA, indícios suficientes da autoria. Você, como autoridade policial, presidirá o inquérito policial e auxiliará o Estado aí na persecução penal, lógico, dentro de suas competências. Muito bem, vamos lá então, gente. E qual que é a proposta aqui? O edital publicado, banca definida, sempre ela, banca UFPR, banca bem específica, tudo conspira ao nosso favor. Qual que é a proposta aqui? Ó? Dentro do que nos interessa, dentro aí do mundo direito administrativo, iremos resolver algumas questões sofisticadas da banca UFPR para que você possa ver a vida como ela é, sem filtros, e também para que possamos aí relembrar os pontos principais em pouquíssimo tempo, tá? Conte comigo, eu conto com você, o seu sucesso é o meu sucesso. Legal. Só que para que não percamos a tradição, vamos aqui a mensagem do dia, a frase do bem. Vamos lá então, cadê você? Está aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, a frase do dia. Tá aqui, gente, ó. Sempre ela, essa frase aqui do Oleg Taktarov. Oleg Taktarov é uma frase que eu gosto muito, é uma frase inspiradora, ó. Eu acredito, eu luto até o fim, não há como perder, não há como não vencer. Oleg Taktarov. Quem foi o Taktarov? Um jurista tchetcheno, um pensador romeno? Não, gente, Oleg Taktarov, para quem curte uma luta, sabe que ele foi um grande campeão de MMA, década de 90, 2000, se aposentou das lutas e hoje ele faz coaching, treinamento para dublês e atores em filmes de ação em Hollywood, né? Filmes de quinta categoria, mas não importa, o que importa é que o Taktarov aqui deixa uma frase muito inspiradora. Legal? Muito bem. Vamos lá então, amigos e amigas, venham comigo. Preparei algumas questões aqui da UFPR, conforme já dito, para que possamos aí verificar a teoria na prática. Beleza? Gente, antes de tudo, só para relembrar uma coisa, nós sabemos que o direito administrativo, ele é um ramo do direito público interno que tem por objeto o quê? Estudar a administração pública, sem novidade. E sabemos que o conceito de administração pública varia de acordo com o critério que você adota. Venham comigo, então, vamos aqui relembrar, não custa, os principais critérios que são utilizados para conceituar a expressão administração pública. Então venham comigo aqui só para relembrar, não custa, então ponto aqui de número 1, opa, conceito, vou abreviar, tá gente, ó, conceito de administração pública barra critérios, conceito de administração pública barra critérios. Quais são os principais critérios que são utilizados para conceituar a expressão administração pública? Critério objetivo, legal. Temos também um critério subjetivo, critério subjetivo, beleza. Temos o critério amplo para conceituar a administração pública e o critério estrito. Critério objetivo, subjetivo, amplo e estrito. Doutores, só para relembrar, o que é administração pública no ponto de vista objetivo? São as atividades que a administração pública exerce. São as suas atividades. Recordando, delegados, quais são as 4 atividades típicas da administração? Serviço público, fomento, intervenção na economia e o poder de polícia administrativa. Legal. Critério objetivo, expressões sinônimas. Critério funcional ou material. E sabemos que o poder do Estado, que é o expert em administração, é o poder executivo que administra como atividade fim, por mais que os demais poderes também administrem como atividade meio, sem novidade. Legal. E o que seria a administração pública, teacher? Num critério subjetivo, é a sua estrutura, E só um toque, gente, o critério subjetivo é a mesma coisa que critério formal ou critério orgânico. Critério formal ou orgânico é a estrutura administrativa. Integram a estrutura administrativa quem? Os agentes públicos, os órgãos públicos e as entidades públicas. Legal. Só para relembrar, como que a administração pública poderia formular uma questão sobre isso? Então, por exemplo, a segurança pública integra o conceito ob ou subjetivo de administração pública.
Critério objetivo é um serviço público, uma atividade típica da administração. A autoridade policial, você em breve, o servidor público que ocupa um cargo público, por exemplo, você delegado de polícia, integra o conceito ob ou sub, critério sub, por quê? Você integra a estrutura administrativa, você, querendo ou não, é um agente público. O próprio Departamento de Polícia Civil do Paraná, conceito objetivo ou subjetivo de administração pública? Conceito subjetivo. Por quê? É um órgão público e integra a estrutura administrativa. Legal? O que é administração pública no sentido amplo? Aqui serão englobadas duas funções, a função política e a função executiva. Calma lá, professor. No sentido amplo, o que é administração pública? É planejar política pública e executar política pública. E no sentido estrito, doutores, o que é administração pública? Só engloba a execução de políticas públicas. Sentido amplo, planeja e executa política pública. Sentido estrito, somente executa política pública. Legal. E outro ponto importante, não se esqueçam também, gente, colocar aqui só para relembrar, ponto aqui de número 2, gente, são aulas mais dinâmicas porque, não se esqueçam, que são aulas de revisão, né? Tanto que temos aqui apenas 2 aulas para rever os pontos principais. Princípios constitucionais do direito administrativo. Princípios constitucionais do direito administrativo. Gente, e não se esqueçam que esses princípios constitucionais do direito administrativo, eles podem ser o quê? Explícitos ou implícitos. Tranquilo. Explícitos, os positivados, previstos onde, professor? Lá no famoso artigo 37, caput. Lá na cabeça do artigo 37 da Constituição Federal. Aquele macetezinho, a expressão limpe. Legal. E os implícitos é o que sobra. Tudo que não for limpe é o que? Implícito. Legal? Só para relembrar, gente, ó, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O que não for limpe é implícito. Razoabilidade, proporcionalidade, primacia do interesse público, dentre tantos outros, tá, gente? E princípio, nesse caso aqui, constitucional do direito administrativo é a matéria coringa. Aliás, é o tema coringa, é o tema que se encaixa em qualquer discursiva, numa discursiva sua, até numa peça, enfim, processual, você muito bem pode encaixá-los em quaisquer discursivas, tá? Vamos lá. Isto posto, vamos aqui para as questões que eu preparei com muito carinho, para que vocês vejam lá como ela é. Vamos lá, então! Foi o FPR, hein? Sempre ela. Segundo Emerson Gabardo, o princípio da eficiência administrativa é setorial, pois refere-se exclusivamente à administração pública, mas está ligado ao princípio da eficiência do Estado como vetor geral do sistema constitucional. A partir dessas considerações sobre o regime constitucional da administração pública, assinale a afirmativa correta. Gente, cuidado por quê? O que é um princípio setorial? Setorial é um princípio que se aplica a um ramo específico, nesse caso aqui do direito, e dentro aqui desse ramo do direito ele se aplica a um tema específico, nesse caso aqui a administração pública, tá, gente? O princípio de eficiência é constitucional explícito, ele só foi positivado, digo, inserido formalmente na Constituição com a promulgação da Emenda Constitucional 19 de 98, a terceira grande reforma na administração pública federal, que depois foi replicada em estados e municípios, tá, gente? Até 98, que sistema de gestão pública a administração federal adotava? Sistema burocrático, foco, controle. 98 para cá, sistema gerencial, foco, resultado. Eficiência, mais serviço público, menos tempo, mais qualidade, menos custos. Vamos lá então, primeira. O princípio de eficiência foi uma das principais inovações incluídas na Constituição de 88 pela emenda da reforma administrativa de 98. Questão correta, gente. Emenda 19 de 98 implantou um sistema gerencial de administração e positivou no artigo 37 caput o princípio da eficiência. B de Bosque. O princípio da eficiência tem conteúdo ético, mas não conteúdo jurídico. Não, errado, por quê? Tem um conteúdo jurídico, gente. Por que ele tem um conteúdo jurídico? Porque ele é previsto na norma, ou seja, se o gestor público descumpre esse princípio da eficiência,
ele pratica não só um ato imoral, não só um ato antiético, mas um ato inconstitucional e pode ser punido por isso, na esfera civil, na esfera disciplinar e na esfera administrativa. C. O princípio de eficiência administrativa, na medida em que demanda uma atuação administrativa ótima, opõe-se ao princípio da boa administração. Não, a falácia. A gente, na verdade, o princípio de eficiência é um corolário, é uma decorrência do princípio aqui da boa administração. D. A eficiência é elemento típico da administração gerencial, sendo incompatível com o modelo teórico burocrático de administração pública. Não, gente, na verdade não. Muita gente pensa assim, tá? Só que, na verdade, não é correto afirmar que uma administração pública burocrática, ela tem como essência a ineficiência. Na verdade, o que muda é o foco. Na administração pública burocrática, busca-se também a eficiência, só que o foco é o controle. E para alguns, tanto controle, tanto excesso de procedimentos, de mecanismos de controle, eles acabam ocasionando uma ineficiência na administração pública, tá? Mas seria incorreto afirmar que a eficiência ela é incompatível com o modelo burocrático de administração pública. Muito bem. Vamos lá então, mais uma. E os atos discricionários não podem ser controlados com base no princípio de eficiência administrativa. Mentira! Questão incorreta, por quê, gente? Ato discricionário, vocês sabem, é aquele que a administração pública pratica com uma certa margem de liberdade, uma certa margem de apreciação subjetiva. Eu concordo. Quanto ao mérito do ato, realmente não cabe controle judicial, daquele ato administrativo, tá, gente? Mas cabe sim controle quanto à legalidade do ato. E outro ponto importante, o ato ineficiente é um ato não só ilegal, é um ato inconstitucional. Cabe controle pela própria administração pública, princípio da autotutela administrativa, cabe controle externo pelo Poder Judiciário, pelo Legislativo e até pelo Tribunal de Contas, tá? Então, realmente, a correta é a de amor. Vamos lá, então, prossigamos. Mais uma questãozinha da UFPR. E aí, fofa, vai travar ou não? Não, né? Graças. Vamos lá, então. Aqui, ó, mais uma questão. Foi. O direito administrativo, como parte integrante do direito público, difere do direito privado, possuindo conceitos e princípios próprios. Todavia, o Estado e a administração pública não se encontram completamente desregulados no seu agir. A respeito do tema, assinale o que é incorreto. Mais uma vez, hein, gente, o direito administrativo é um ramo do direito público interno que estuda a administração pública. Legal. O direito ADM rege-se por alguns princípios, entre os quais o da supremacia do interesse público, questão correta, não irei assinalá-la, porque realmente esse princípio é um princípio constitucional implícito que prevê que, havendo um choque entre o interesse privado, egoístico, e o interesse público preponderará, tá, gente? Interesse público primário, interesse público do povo. B. Em sentido amplo, o direito administrativo corresponde ao conjunto de normas que regulam ou que regulamentam a atuação da administração pública. Gente, cuidado porque aqui é sentido amplo, não de administração pública, tá, gente? Cuidado. No comecinho da aula, o que nós estudamos? Os conceitos de administração pública, conceito objetivo, subjetivo, amplo ou estrito. Lá nós verificamos o quê? Que o conceito amplo de administração pública engloba atividade política, planejar política pública, atividade executiva, executar política pública. Aqui a banca fala em sentido amplo de direito administrativo. Questão correta não interessa por quê, gente? Porque queremos o que é incorreta. Realmente, em sentido amplo, o que é o direito administrativo? É qualquer norma que regulamenta realmente a atuação da administração pública. Questão corretíssima. C. A administração pública pode, excepcionalmente, produzir atos normativos dentro dos rígidos limites constitucionais, mas aqui estará realizando função atípica. Realmente, gente, nós temos situações em que a administração pública atipicamente legisla, a administração pública atipicamente até exerce a função legislativa. Ok? Por exemplo, o presidente da República, que é chefe do Poder Executivo Federal, por exemplo, editando uma MP, uma medida provisória em situação de relevância e urgência. A C, ela não nos interessa. D. A CF consagra o modelo de separação dos poderes, competindo à esfera administrativa a execução das leis promulgadas pelo Legislativo,
cabendo ainda a possibilidade de sofrer controle por parte do Poder Judiciário. Questão correta. Legislativo cria comandos abstratos à lei, o Executivo executa as leis, administra, e o Judiciário realmente efetua o controle de legalidade dos demais poderes. Só pode ser aí que é incorreta, eu espero que seja incorreta aí. Vamos lá. No Estado Democrático de Direito, as relações entre a administração e o administrado são horizontalizadas. Mentira! São verticalizadas. Relações jurídicas verticais. Relações preponderantes no direito público. Por que verticais? Porque sabemos que o Estado ele tem certas prerrogativas que não se estendem aos particulares. E por que ele as tem? Porque ele representa o interesse público. Legal. Tem mais alguma aqui? Tem. Vamos lá, gente, ó. Mais uma questãozinha, princípios constitucionais do direito administrativo. Foi 2019, ó. De todo modo, mesmo que se discorde da fundamentação normativa expressa, artigo 3º, inciso 4º e artigo 66, parágrafo único da Constituição, a inexistência de um dispositivo expresso e específico na Constituição brasileira que se refira ao dever da administração de servir ao interesse público, jamais poderia significar ausência de amparo normativo ao princípio da supremacia do interesse público. Levando em consideração a posição do autor, assinale a alternativa correta. Então a questão versa aqui sobre o princípio da supremacia do interesse público, que para a maioria ele é constitucional implícito, que estabelece que a administração pública sempre deverá perseguir o bem comum, o bem da coletividade, o interesse público primário. A supremacia do interesse público é um princípio da administração. A supremacia do interesse público é um princípio da administração pública explícito na Constituição da República de 88, ainda que possa haver discordâncias sobre essa afirmação por parte de intérpretes. Então, gente, a questão aqui é complexa porque realmente, com base aqui no artigo 3º e artigo 66, parágrafo 1º da Constituição Federal, realmente para alguns, não digo para a maioria, tá? Mas para a minoria, esse princípio da supremacia, né, se você interpreta os dispositivos em questão, ele não seria implícito, não, ele seria explícito, tá? Então essa questão aqui ela poderia ser correta, ok? Porque realmente para o entendimento minoritário, esse princípio ele pode ser o quê? Ele pode ser o quê? Explícito, tá? Então o que você fará? A gente nem sempre a questão vem pronta em várias situações, você deverá interpretá-la, ok? Então o que eu faria? Pegaria minha lapiseira 00001, faria um pontinho aqui na A, iria na busca de alguma assertiva melhor ou menos pior, tá? B. A supremacia do interesse público é, na realidade, uma regra implícita no sistema constitucional brasileiro, que por vezes é considerada expressa pelos intérpretes. Leio de novo, B. A supremacia do interesse público é, na realidade, uma regra implícita no sistema constitucional brasileiro, que por vezes é considerada expressa. Gente, essa aqui também poderia ser correta. Mas, professor, e agora o que eu faço? Gente, qual que é o problema? Essa questão, ela se baseia nesse doutrinador, tá? E na visão dele, esse princípio, ele é o quê? Explícito. Já adianto para vocês, tá? Já adianto para vocês. C. O princípio da supremacia do interesse público é inexoravelmente, né, inafastavelmente, um princípio expresso da administração pública brasileira na Constituição da República. De errado porque existe muita divergência doutrinária, a maioria entende que ele é implícito. Na visão de Hattin, ele é explícito com base aqui no 3º, inciso 4º e no artigo 66, parágrafo único da Constituição, tá? Eu insisto, é o entendimento que ele é minoritário, só que aqui a banca especificou aqui o Hattin, realmente na visão dele ele é expresso. D. O princípio da supremacia do interesse público pode ser considerado ou não um princípio regente do regime jurídico administrativo, dependendo da interpretação dos operadores do direito, não. Aqui não há discussão que ele é um princípio do que integra o regime jurídico administrativo, a única dúvida é se ele é expresso ou implícito. E não há como saber ao certo no Brasil se o princípio da supremacia do interesse público é um princípio constitucional. Não, gente, na verdade ele é sim. A questão é se ele seria expresso ou se ele seria implícito. E eu insisto aqui, de uma questão que não é uma questão simples, mas a visão de Hattin, realmente, ele é um princípio constitucional, ele é expresso.
Beleza? Muito bem, então prossigamos. Vamos aqui para o próximo tema, gente. O próximo tema é o seguinte, só uma questão técnica aqui, gente, uma questão técnica. Peraí que travou o trem aqui. Não trava não, meu filho. Vamos lá, então. Vamos lá, gente. Próximo tema, nós iremos tratar do quê? Próximo tema, nós iremos tratar aqui da organização da administração pública. Organização da administração pública. Gente, cuidado porque, de acordo com o tema organização da administração pública, não se esqueçam que a administração pública, ela tem uma divisão vertical e uma divisão horizontal. Vamos colocar aqui então no papel, gente, ó. Então volta pra cá, volta pra mim. Então, próximo tema... Ô, meu pai do céu, tá difícil hoje, hein? Volta pra cá. Vamos lá, gente, ó. O próximo tema que nós iremos tratar, eu até preparei algumas questões sobre isso, organização da administração pública. Não se esqueçam que a administração pública, num prisma vertical, como que ela é organizada? Administração federal, estadual, municipal e distrital. Então, verticalmente falando, como que a administração pública é fragmentada? Federal, estadual, municipal e distrital. Hierarquia não há, o que há? Uma preponderância de interesses. E horizontalmente falando, como que a administração pública é dividida? A administração direta e indireta. A administração direta ela é centralizada. Por que centralizada? É diretamente executada pelos órgãos que integram os entes centrais. Órgãos da União, estados, municípios e DF. E os órgãos públicos não têm personalidade jurídica própria. E a administração pública indireta é uma das formas de se prestar uma administração pública descentralizada. E aqui na administração indireta, o que nós teremos? As entidades públicas que têm personalidade jurídica própria, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Legal. Vamos aqui às questões que eu preparei com muito carinho, que vão tratar aqui exatamente desse tema, gente. Organização da administração pública. Vamos lá. Vai lá, foi! Aqui, gente, ó, Prefeitura de Matinhos. O prefeito do município X pretende criar uma secretaria municipal para melhor exercer as suas funções. Nesse sentido, considere as seguintes afirmativas. Em outras palavras, a lei está criando o quê? De uma secretaria. A criação de um órgão dentro da pessoa jurídica do município é um exemplo de desconcentração. Criação de um órgão dentro de uma única PJ é uma desconcentração. A descentralização é um outro fenômeno em que retira-se competência de uma PJ e confere-se a outra. Por exemplo, a criação de uma autarquia municipal, retira-se competência do município e confere-se a autarquia que tem o quê? Personalidade jurídica própria, é uma descentralização. Pensa assim, ó. Distribuição de competência numa única PJ, criação de órgãos no município é uma desconcentração. Quando retira-se competência de uma pessoa jurídica e confere-se a outra, é uma descentralização. Quando a lei cria uma autarquia municipal, retira competências que eram do município e confere à autarquia, que tem personalidade jurídica própria, é uma descentralização, tá? Aqui é fruto de uma desconcentração. A criação de secretaria é hipótese de descentralização. Eu já paro por aqui, gente. Ó, tá errado porque é fruto de uma desconcentração. 2. A nova secretaria integrará a administração direta municipal, correto? 3. Trata-se de caso de desconcentração administrativa em virtude da distribuição interna de competências, correto? 4. A nova secretaria não submete ao controle hierárquico, pois possui personalidade jurídica própria. Primeiro erro, gente. Óbvio que ela está subordinada, ela será controlada pela Prefeitura Municipal, né, que é o órgão máximo que chefia aí o Poder Executivo do município, e o órgão não tem personalidade jurídica própria. A correta é a C, 2 e 3 são verdadeiras. É muito fácil, muito fácil. Vamos lá então, gente, próxima questãozinha. Oi, vem pra cá, vem pra cá. Vamos lá, gente, ó. Vamos lá, então foi mais uma. O Estado pode transferir o exercício de certas atividades que lhes são próprias por meio de descentralização administrativa. Sobre o assunto, assinale o que é correto. A descentralização é um instrumento vedado para estados e municípios, considerando que sua previsão legal é apenas para a União. Mentira! Por mais que a Constituição ela fale aqui da administração pública federal,
Pelo princípio da simetria, óbvio que admite-se também a descentralização da administração pública por estados e municípios. D. A transferência de atividades por meio da descentralização implica a criação de um ente com personalidade jurídica própria. Realmente, uma das formas de descentralização é quando a lei cria uma entidade pública e confere a ela a execução e também a titularidade de uma atividade pública. C. A descentralização destina-se à criação de empresas estatais. Gente, na verdade, não só, tá? As estatais, empresas públicas e sociedades de economia mista, realmente também são fruto de descentralização, só que não somente elas, tá? D. A descentralização pode ser denominada de desconcentração, não. São fenômenos que não se confundem. E a descentralização implica a delegação de serviços públicos no interior das próprias entidades administrativas. Não, aqui seria uma desconcentração. Então, sem sombra de dúvidas, coleguinhas, é A, B de Brasil que nos interessa. Gostei. Tem mais alguma? Tem mais alguma? Não, por enquanto não. Então, paramos por aqui. Até a próxima aula. Beijo no coração. Valeu!